Eu queria falar hoje sobre algo que eh, a gente vê as notícias e elas aparecem de uma forma picada, e quando você coloca junto, você diz assim, pô, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E essa coisa muito errada que está acontecendo não é que precisa de uma explicação, porque explicação eles arrumam, precisa é de uma solução. Não faz o menor sentido. Não faz o sim, não tem cabimento tratar as pessoas do jeito, eu não sei se eu digo governo, se eu digo Estado, mas é um serviço público, são serviços públicos e que são porcos. É um serviço público porco, feito de um jeito porco e que é inadmissível, né? Você tem hoje, no Brasil, 1.600.000 pessoas na fila do INSS esperando um benefício. É salário maternidade, é aposentadoria por invalidez, é auxílio-doença, é perícia, pensão, aliás, por morte, é auxílio de acidente de trabalho, benefício para as pessoas deficientes, para o idoso, aposentadoria e tal. Em fevereiro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal celebrou com o INSS e com o Ministério do Trabalho e também com o Ministério da Economia um acordo, fevereiro do ano passado, fevereiro de 2021. Um acordo. Qual era o acordo? Vocês vão resolver esse problema em 6 meses. Não dá. 6 meses vocês vão resolver. O problema não foi resolvido em 6 meses, o que é uma desmoralização para o Supremo Tribunal Federal, para o INSS, mas é a gente que paga a conta. Se fosse uma desmoralização deles, azar deles, eles que se resolvam, mas não. Aí, em novembro do ano passado, Débora Alfano, ouvinte querido, ouvinte querida, o INSS, o presidente do INSS, deu uma entrevista e disse o seguinte: até julho de 2022 não tem mais fila. Pô, não tem mais fila? Julho de 2022. Eu estou fazendo esse comentário no dia 3 de agosto de 2022, portanto, julho acabou e a fila está aí. Gente esperando perícia e tal. Aí fizeram uma portaria dizendo que alguns benefícios podem ser concedidos sem a perícia, mas tem que apresentar os documentos. Então tem que mandar os documentos e isso espera 30 dias, 60 dias, e não é para todos os benefícios, é para alguns benefícios. Tem gente que está com perícia agendada para daqui 9 meses, Débora. 9 meses. Se você resolver ter um filho hoje, Débora, 9 meses nasce o seu filho. Como assim daqui 9 meses você vai? Ninguém faz um plano dele. Daqui 9 meses. Você pode até falar, olha, eu vou tirar férias daqui 9 meses, né? Eu vou comprar minha casa daqui 9 meses. Mas é inconcebível um negócio desse. Você aparecer lá, olha, nós estamos em julho, tá bom, daqui 9 meses a gente marca a tua perícia. Como é que pode um negócio desse? É inacreditável. Acho que já contei essa. Não é uma piada que se fazia no tempo da União Soviética. O sujeito, em 1973, dia 3 de agosto de 73, dizia: olha, eu vim aqui para comprar um carro. Aí eles assim: pois não, que carro você quer? Eu quero esse carro, com esse modelo, etc. Nós vamos entregar então para o senhor no dia 3 de agosto de 80. O cara em 73. Aí ele pergunta assim: de manhã ou à tarde? Eu quero falar: por quê? Não, porque eu comprei uma geladeira, eles vão entregar no mesmo dia, queria pelo menos facilitar as coisas. É isso, é um padrão do tempo da União Soviética. Bom, mas de repente é uma coisa isolada, né? Claro que não é. Para onde você olha, você vê isso. Aí ontem saiu uma notícia de que o CARF é um nome esquisito, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, a Receita te dá uma autuação, você vai recorrer, em algum momento o seu recurso vai bater nesse conselho, e se o conselho não aprovar, então você tem que judicializar. Mas se ele aprovar, você tem o seu recurso aprovado no CARF. Em média, o CARF tinha que administrar alguma coisa como 600 bilhões de reais de controvérsias variadas: imposto de renda de pessoa física, jurídica, contribuição previdenciária, imposto de importação, IOF, um monte de gente que foi tributado, questionou, virou briga, foi parar no CARF. Em média era 600 bilhões. Agora está em 1 trilhão, Débora. 1 trilhão.
de reais está lá sendo discutido no CARF. Então tem um monte de gente, 1 trilhão de gentes, né? 1 trilhão de processos envolvendo gentes, estão parados no CARF. É gente que pagou um tributo que entende que não está certo. Pode ser até que todo mundo esteja errado. Mas vamos entender, tipo o cara ou coroa, se você jogar a moeda para cima, 50% de chance de ser cara, 50% das pessoas estejam certas. Tem 500 bilhões de reais de pessoas, né, na mão do governo, que o cara pagou o tributo e que ele se sente no direito de receber e o Estado não devolve para ele. 0,5 trilhão. Tem 1 trilhão sendo discutido. Olha que dinheiro, que apropriação indébita. Isso é uma coisa canalha. Como é canalha deixar 1 milhão, 1.600.000 pessoas, os números vão variando, esperando uma perícia médica. Então, se você tem mais de 1 milhão de pessoas esperando benefício do INSS, mais de 1 trilhão de reais em disputa com a Receita, a única palavra que a gente pode usar é vergonha. Vergonha. Não eu tenho vergonha do meu país, não é isso não. Vergonha que o Estado deveria ter, vergonha que o governo deveria ter, nesse caso é o governo federal deveria ter, e dar uma satisfação e resolver o problema das pessoas. E as pessoas estão aí sendo tratadas como empregadas do governo. Elas não são empregadas do governo. Elas são, se você quiser olhar de uma forma conservadora, clientes do governo. Se você quiser usar de uma forma um pouco mais restrita, estrita, você vai dizer patrões do governo. O governo tem que trabalhar para nós. O governo tem que fazer tudo para nos atender. E não é o que a gente vê. Então você fica vendo o governo lançando programas, lançando projetos, lançando ideias, etc, etc, e não consegue fazer o básico, o basicão. Nesse caso, eu estou falando de duas coisas. As pessoas fragilizadas. No caso do INSS, são pessoas extremamente fragilizadas. Ou alguém quer se aposentar. Não, eu quero me aposentar. Não, chegou o momento de me aposentar. Tudo que eu tenho é um dinheiro para receber e o governo fica me enrolando. Eu tenho um benefício assistencial. Eu tenho esse direito, eu quero esse direito porque ele é meu, chama direito, não é uma obrigação. A obrigação é de quem concede, de quem dá o benefício. Aí, como eu falei, eu acho que não é uma discussão que envolve explicações. O governo está cheio de explicações. O CARF chegou a 1 trilhão. Por quê? Porque teve Covid, porque teve greve de fiscais, porque... As explicações são várias. Mas eu quero saber o seguinte, deixa de pagar um tributo, você vai se ferrar. Você pode ter as explicações, sabe o que é? A Covid, teve greve na minha casa, meus filhos não queriam comer, fizeram greve de fome porque eu fiz brócolis e tal. Eles não vão aceitar essa explicação. O INSS, tem gente pedindo serviço que paga o INSS em dia, Débora, e se parar de pagar o INSS, também vai ser multado, vai sofrer. Então é a gente fazendo a coisa certa e os caras fazendo as coisas erradas. É absurdo. E a indignação tem que ser total. Não dá para aceitar que o governo, o presidente do INSS, o ministro do Trabalho, façam com a gente essa palhaçada. O Paulo Guedes era o responsável por isso numa fase, não fez nada para resolver. O tal do Onyx Lorenzoni, que é candidato ao governo do Rio Grande do Sul, quero saber o que ele vai falar na campanha dos seus feitos. Seguramente não é resolver a fila do INSS, porque ele não conseguiu resolver, não teve competência para resolver. Espero que ele consiga explicar para a sociedade, né, para o gaúcho, o seguinte: olha, eu quero ser governador do Rio Grande do Sul para fazer pelo Rio Grande do Sul o que eu fiz, por exemplo, na gestão do INSS. Não sei, talvez ele não diga isso, talvez ele tente jogar a luz para outro canto, porque se jogar para isso aqui vai ser muito ruim para ele. E isso é um desrespeito. Aí a gente tem o direito de falar, tem a obrigação de falar isso para fazer um alerta. Os responsáveis por isso, todo mundo que comandou esse processo tem que pagar essa conta. Então o Inox é candidato, o Paulo Guedes resolve ser candidato, tem que saber que tem uma conta para pagar aqui. E a história do CARF, a mesma coisa. Então, chamando a atenção para o seguinte: na hora da campanha, todos eles vão falar que fizeram
mundos e fundos, que mobilizaram o país, que fizeram coisas extraordinárias. Agora, essa fila do INSS é uma vergonha, é um vexame. Essa fila do CARF, desculpe o nome, CARF, é outra vergonha. R$ 1 trilhão em disputa. Aí todo mundo tem um pedaço que é de empresas grandes, e tem os pequenos também que estão nessa brincadeira. E os pequenos é que precisam do INSS. Então esse vexame nacional eu queria listar aqui para não deixar passar. A gente não pode deixar esse tipo de coisa passar, porque se ninguém apontar o dedo para essas feridas vão ficar ali fazendo sofrer as pessoas envolvidas e o resto não tem ideia de que as coisas estão nesse nível. Estão nesse nível, um nível absolutamente lamentável, Débora Alfaro.